Tá escuro. E Danilo foi o primeiro a entrar? Hello, Danilo! Tudo bem, querido? Meu TDAHzinho? Yes! Ingrid, Thaís, Tércia. Vamos entrando, meus queridos, minhas queridas. Estou sumidinha. Acho umas 3 semanas que eu não faço as lives, mas estou aqui de volta para vocês. Saudade de vocês. Já estou suando, já estou com calor, meu óculos já está embaçando. Ai, meu Deus, calor. Melanie, Neuza, vamos entrando. Como é que vocês estão? Danilo sumiu, até coloquei no grupo, lembra? Outro dia eu fiz um stories também, que eu ainda não estou de mudança, né? Eu coloquei meu apartamento à venda e nessa jornada de buscar imóvel, isso me toma um tempo danado, porque eu preciso conciliar com as minhas outras coisas. Então, eu dei uma sumidinha em função disso. Então, não consegui parar, assim, para poder escrever, para poder fazer as coisas que eu faço para vocês, né? Administrar essa parte aqui do Instagram. Mas estou de volta, porque eu também não posso ficar tão sumida assim, que para mim é um compromisso com vocês. Então, estou aqui de volta. Essa semana já deu uma aliviada na minha busca por apartamentos, aí eu sosseguei, eu hiperfoquei na realidade nisso. E agora estou de volta. Oi, Luísa, tudo bem, querida? A Luísa sumiu do grupo. Então, meus amores, vamos começar, porque o tópico é bem interessante. Vamos mandar coração para chamar todo mundo aqui para essa live super interessante sobre déficit de atenção e ansiedade. Eu não sumo totalmente, tá, Danilo? A parte realmente da live, eu fico cansada realmente no final do dia. Eu acabei dando... Isso é uma prioridade para mim, realmente, fazer, né, essa busca de apartamento, então eu não tenho como delegar essa tarefa da live para outra pessoa. Então eu tenho que fazer eu mesma. Então eu tive que realmente focar nessa questão do apartamento, mas é aquilo, a gente retoma, sempre retoma. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Vamos começar a nossa live, ok? E boa noite, minhas queridas TDAHzinhas, meus queridos TDAHzinhos. Por enquanto só está o Danilo aqui. Muitas saudades de vocês, muito feliz de estar aqui de volta para conversarmos, para falarmos sobre esse tema maravilhoso que é o TDAH e os seus assuntos relacionados ao TDAH. Então eu espero que vocês curtam bastante esta live, que vocês aprendam bastante, que vocês se informem e não se esqueçam de pegar o caderninho de anotação das lives da Cíntia sobre TDAH. Ok? Por que é importante anotar? Porque vocês simplesmente se esquecem. Então, vocês tendo um registro daquilo que for interessante, daquilo que for importante para vocês, é importante que vocês anotem e tenham centralizado num caderno tudo aquilo que for de suma importância para que vocês convivam melhor com o déficit de atenção de vocês. Ok? TDAH, mãe e filho, é a Débora. Oi, Débora. Tudo bem, minha querida? Quem mais chegou? Perdoe meu corretor chato, não tem problema. Saudades também. A Luísa falou que não estou conseguindo acompanhar as mensagens, mas vou voltar. Volta sim, Lu. Volta aos pouquinhos, ok? Então, meus amores, vamos lá,
Que bom que todos vocês estão aqui. Eu quero que vocês aprendam bastante. E essa live que eu estou fazendo hoje, que é sobre TDAH e ansiedade, os sintomas, a relação entre os dois transtornos e como lidar com a ansiedade. Lembrando que nós ainda estamos no meio de uma pandemia, nós ainda estamos convivendo com essa nova realidade, né? Já passou um ano, esta nova realidade com a qual nós estamos vivendo, e eu achei interessante eu trazer esse tópico, ansiedade, porque eu vejo que é uma coisa muito presente na vida das pessoas que têm TDAH. Claro que ela está presente também na vida das pessoas que não têm TDAH, mas a ansiedade é uma das comorbidades mais presentes na vida de uma pessoa com TDAH. E viver uma pandemia, né, estarmos nessa situação que a gente tem que aprender a lidar de qualquer maneira, isso para vocês é muito mais impactante, de fato é muito mais impactante. Então eu quis trazer, após um ano de pandemia, né, que estamos convivendo com a Covid, esse tópico para que vocês reformulem, para que vocês parem para pensar no comportamento de vocês, nos hábitos que vocês estão adotando, nos pensamentos que vocês estão cultivando e que colaboram para que a ansiedade de vocês aumente cada vez mais. Então é um momento de nós novamente ressignificarmos o momento no qual nós estamos vivendo. Essa pandemia, ela não vai sumir da noite para o dia, principalmente no Brasil, onde as vacinas não ocorrem da maneira que nós gostaríamos que ocorresse. Então nós precisamos urgentemente aprender a lidar com essas situações que são sobrecarregantes para todos nós e principalmente para vocês, ok? Quem falou aqui que é nova no grupo? Deixa eu ver aqui. Dona Maria 86, boa noite, sou nova por aqui. Maria, seja bem-vinda, espero que você goste do meu canal, goste das lives, que você goste dos meus conteúdos aqui no Instagram e que principalmente te informe, te eduque e te ajude de alguma forma, ok? Seja muito bem-vinda. Tâmara está aqui, boa noite, Tâmara. A Luísa, nem sei como é viver sem ansiedade. Vai aprender. Nath. Oi, boa noite, minha primeira live aqui. Betucão Pet Sitter, seja bem-vinda, Betucão Pet Sitter. Eu sou a Rose. A Rose! Ah, que fofa! A Rose que foi da Gol. Legal, Rose, que bom te ver aqui. Seja bem-vinda. Exatamente, Danilo, esse ano foi um loop da montanha-russa. Fora Bolsonaro, de acordo. Parece que nada mudou do ano passado. Luísa, exatamente essa a proposta. É tudo nesse momento no qual nós estamos vivendo, que nós estamos passando, envolve o quê? Mudarmos. Não é só vocês, todos nós neste planeta Terra abençoado precisamos mudar. Então, como nós não temos controle sobre esse vírusinho lindo e maravilhoso, nós temos controle sobre as nossas atitudes, nós temos controle sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas escolhas, sobre os pensamentos que nós cultivamos. Isso nós temos controle. Então envolve realmente nós mudarmos, nós aceitarmos isso, aceitarmos essas mudanças que estão chegando e que são para o nosso bem. Acreditem, é para o bem do planeta, ok? Megda Caste, eu sou nova. Megda, seja bem-vinda, minha querida. Castrieda, a Nath Alvarenga, você está linda de cabelo todo especial. Ai, alguém notou, obrigada. Eu cortei anteontem, porque eu estava com calor horrendo. Fazia 4 meses que eu não cortava o cabelo, desde que a minha Zarinha, minha cadela, partiu para os céus. Aí eu cortei de novo, meu cabelo cresceu a beça, aí eu cortei. Aí o meu cabeleireiro quis fazer um novo look, eu gostei bastante. E foi muito prático. Meu cabelo joga para um lado, joga para o outro, eu não gosto de cabelo arrumado, não faço escova, não faço nada. Então tá bom. Então vamos lá, gente.
Hoje, TDAH e ansiedade. Caderninho nas mãos para vocês fazerem as anotações de vocês, ok? Então, esse texto que eu peguei para vocês, que eu me baseei, é de um psicólogo americano que se chama J. Russell Rancy. Ele é PhD, ele é psicólogo voltado, ele tem vários livros, são livros maravilhosos, eu tenho vários livros dele, que realmente são muito bons. E ele está fazendo uma abordagem muito interessante sobre o TDAH e a ansiedade. E o foco dele, claro, ele é um especialista em TDAH e é muito interessante, então eu quero que vocês prestem atenção. Quem for hiperativo, fica em pé, fica para um lado, para o outro, não tem problema, mas vamos buscar realmente entender, compreender e aprender cada vez mais. Então nós sabemos, eu sei, eu convivo com pessoas com TDAH, eu convivo com os meus clientes que têm TDAH, vocês convivem com outras pessoas que têm TDAH, com certeza, e nós sabemos que adultos com TDAH levam uma vida ansiosa. Pois a própria natureza do TDAH muitas vezes torna o dia a dia de vocês para lá de estressante, onde situações são complicadas, onde os ambientes estão repletos de incertezas. E as incertezas, essa palavrinha, incerteza, claro, é o principal combustível da ansiedade. Porque uma personalidade, uma pessoa que é ansiosa, está ansiosa, não é que ela seja ansiosa, ela está ansiosa. Ela precisa ter o controle de tudo e de todos. Ela quer ter o controle lá da frente, das coisas que vão acontecer, de tudo que a cerca, mas a gente sabe que isso é impossível. Então, conviver com incertezas para vocês é uma coisa realmente, é um drama, é uma coisa pesada para vocês. E é por isso que o TDAH ele não pode ser discutido sem trazer à tona a ansiedade. Quer isso signifique vocês terem surtos de preocupação que são realmente verdadeiros incômodos na vida de vocês, ou que estão presentes apenas em contextos situacionais, tipo, é um trabalho que vocês precisam entregar, que tem uma data marcada, seja um trabalho de escola, seja um trabalho na sua vida profissional, cumprir prazos, né? Sejam eles quais forem, ou mesmo tomar decisões difíceis, ou mesmo transtorno de ansiedade em pleno desenvolvimento. De qualquer forma, a ligação entre os dois é direta. Tanto que a ansiedade é o diagnóstico de comorbidade mais comum nos adultos com TDAH. Então, assim, essa ligação TDAH, ansiedade, por isso que eu botei a relação entre os dois, né, essa ligação TDAH, ansiedade, está muito mais ampliada hoje por um fator estressor quase universal e sem precedentes, que é a pandemia Covid-19. Então, é fato que os relatos das pessoas, sejam elas portadoras de TDAH, sejam elas que não têm TDAH, e tem pesquisas, porque quando começou a pandemia, eu fiz, acho que uma das minhas primeiras lives, eu falei exatamente sobre como lidar com a pandemia, uma pessoa com TDAH, como ela vai lidar com a pandemia, exatamente pela questão da ansiedade. Aí eu fui fazer as minhas pesquisas, né, sobre, principalmente lá fora, que iniciou, e nem sei se tem aqui essas pesquisas com precisão, para uma pessoa com TDAH, a pandemia, a Covid, foi muito mais impactante, muito mais, de sobremaneira. Então, é exatamente isso, essa ligação TDAH, ansiedade, ela está muito mais ampliada hoje em função da pandemia do que há tempos atrás em que realmente isso não existia. E é como se uma nuvem gigante e desconhecida de incerteza pairasse indefinidamente sobre vocês. O que causa isso? Gera sentimentos de desconforto e ansiedade, que tornam esse relacionamento, essa ligação TDAH, ansiedade, impossível de se ignorar. É praticamente impossível, porque ela está
muito presente na vida de vocês, principalmente agora. Então, a Colares, inclusive descobri que tinha TDAH porque desenvolvi o transtorno de ansiedade durante o mestrado. O Danilo colocou aqui, distimia ataca. E mais? Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, toque e pânico. Isso é a Luísa. TCC, estou perdendo o meu orientador. E Danilo, ele sabe que você tem TDAH? É importante falar isso para quem realmente estiver estudando, porque isso tem um impacto muito grande. E você pode estar se perguntando agora, a ansiedade é um sintoma do TDAH? Embora a ansiedade por si só não esteja incluída nos critérios de diagnóstico para o TDAH, a ligação entre as duas condições é forte mesmo, ela está realmente muito presente. Vocês que têm TDAH estão muito mais propensos, são muito mais propensos a ter um transtorno de ansiedade do que indivíduos que não têm TDAH. E essas taxas, elas se aproximam em torno de 50%. Então você vê que é uma coisa realmente, é verídico isso, né? Vocês sofrem muito mais. E o que significa ansiedade, né? Muitas pessoas falam, eu sou ansiosa. Gente, primeiro que todos nós, é normal todo ser humano ser ansioso, ter um grau de ansiedade. Porque a ansiedade, ela nos prepara para determinadas situações, onde nós seremos testados, onde é algo que nós temos desconhecimento daquilo que nós vamos enfrentar. Então, a ansiedade, ela faz com que a gente se prepare. Só que o problema acontece quando essa ansiedade passa a tomar conta da pessoa. Então, ela é guiada principalmente pelas emoções, porque por essa resposta que ela dá, e ela comanda a vida da pessoa. Então, se torna realmente uma coisa problemática. E ela vai evoluindo até chegar a uma síndrome do pânico. Então, o que é a ansiedade? O que significa a ansiedade? A ansiedade, ela se refere à nossa resposta mental e fisiológica a um risco ou a uma ameaça percebida. E os transtornos de ansiedade, eles variam, né? Eles variam de transtorno de ansiedade social, o transtorno de ansiedade generalizada, a ataques de pânico, ao transtorno de estresse pós-traumático e mais. São caracterizados, todos esses quadros, eles são caracterizados por constantes sentimentos de preocupação e medo que interferem na vida diária. Então, uma pessoa que tem o grau elevado, exacerbado de ansiedade, ela constantemente, ela vive sob essas emoções e principalmente o medo. E o medo, o que acontece quando esse medo toma conta da pessoa? Ela literalmente paralisa. É a síndrome do pânico. Ela frisa, ela congela e ela não consegue realmente fazer nada na vida dela. Então, tudo isso é importante que vocês tenham conhecimento não só de vocês entenderem o que é ansiedade, né? Existem gatilhos, né? É uma resposta, está exatamente aqui. É uma resposta mental e fisiológica a um risco ou ameaça percebida. Percebida, isso não quer dizer que seja real, ok? O Betucão diz assim, eu já fui mais tranquila, mas eu perdia muitos objetos, então eu comecei a precisar, a me forçar a prestar mais atenção para não perder ou esquecer as coisas. Ok. O Danilo, eu consigo mobilizar toda a equipe. Semana passada eu sumi, a equipe do meu campus e da reitoria fizeram uma força-tarefa para falar comigo. Ótimo, Danilo, mas não abandone os seus estudos.
Você sabe que é difícil, né? O TDAH é real, o TDAH é impactante, o TDAH muitas vezes atrapalha, mas é aprender a conviver com os sintomas, é construir estratégias que funcionem para você, não é para funcionar para o seu colega, para ninguém, que funcione para você. E uma vez que você desenvolva essas estratégias, as soluções que funcionem para você, a maneira com a qual você processa as coisas, você vai chegar lá. Não se preocupe com o tempo que você vai fazer, se preocupe com o seu progresso, com você estar em ação o tempo todo. Isso é o mais importante. Tá bom, Danilo? A Luísa colocou aqui, tenho medo de morrer, mas minha psicóloga falou que tenho medo de viver, aí mesmo, que tendo medo de viver, aí mesmo eu não vou viver. Tudo isso, Luísa, são os seus pensamentos. Então, eu quero que vocês fiquem até o final, gente, porque vai ter um exercício muito legal para vocês aprenderem a lidar principalmente com essa questão dos pensamentos negativos que povoam a mente de vocês. Então, fiquem até o final, ok? Kimar Frolich. Comecei faculdade de psicologia agora na pandemia e estou tendo muita dificuldade em me organizar, o que causa muita ansiedade. Ok, vamos falar sobre isso. A Ingrid, ainda estou sem dinheiro para o psiquiatra, tentando pelo SUS, tenho pré-diagnóstico da minha psi. Gente, é difícil, eu sei que é muito difícil. E eu fico muito triste quando eu ouço esses relatos, porque o psiquiatra que não tem no SUS, infelizmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu sei que não tem, e você conseguir não só um atendimento com um bom psiquiatra que reconheça o TDAH, que conheça o TDAH, que vocês tomem o medicamento, isso vai ser uma grande batalha para todos nós, para mim, que lido com pessoas com TDAH, tenho uma filha com TDAH, um marido com TDAH, a Juliana que trabalha comigo, que é minha segunda filha que tem TDAH. Então isso para mim é realmente uma coisa muito impactante ouvir quando vocês querem realmente avançar e vocês não têm o suporte. Mas eu quero que vocês lembrem, gente, que por mais difícil que seja, existe a luz no final do túnel. É um grande aprendizado. Vocês compreenderem o funcionamento do TDAH de vocês é o que vai fazer com que vocês aprendam a gerenciar os sintomas. E o conhecimento. Quanto mais vocês conhecerem a respeito do déficit de atenção, vocês vão entender como lidar. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Ok? Então, acabei de falar, né, sobre o que significa ansiedade, que a ansiedade se refere à nossa resposta mental e fisiológica a um risco ou ameaça percebida. Alguns sintomas, como inquietação e a dificuldade de concentração, são marcas registradas do TDAH e também da ansiedade. E como resultado, os médicos eles devem descartar a ansiedade e outros transtornos mentais ao diagnosticar o TDAH e vice-versa. Então, muitas vezes é muito comum, principalmente nas mulheres, elas vão em busca da ajuda para tratar da ansiedade ou da depressão. E o psiquiatra identifica a ansiedade, identifica a depressão, mas não consegue identificar a raiz do problema, que é o TDAH. Porque a ansiedade, ela é a comorbidade do TDAH, é exatamente aquela dificuldade em lidar com a vida, no dia a dia, com todos os problemas que vocês enfrentam e vocês acabam desenvolvendo a ansiedade. Mas a causa é o TDAH. E se não tratar o TDAH, se tratar somente a ansiedade, não vai adiantar nada. Vocês vão tomar remédio para ansiedade, que muitas vezes precisa sim, mas se não tratar a raiz do problema, não adianta nada.
Peraí, deixa eu ver aqui. Perdi anos em terapia de base psicanalítica. Ida, a terapia indicada para o tratamento do TDAH é a terapia cognitiva comportamental, sendo que precisa ser uma pessoa especializada em TDAH. Gente, não adianta buscar um profissional que não entenda, que não conheça o TDAH, porque não vai ajudar. E realmente tem, mesmo sendo psiquiatras, mesmo sendo psicólogos, é uma especialidade. Se a pessoa não souber o que é, ela não tem como realmente ajudar a pessoa. A Mônica colocou aqui: tudo bem, Mônica, eu descobri o TDAH agora aos 50, depois de levar meu filho e fazer a avaliação dele. Muitos sintomas e atitudes são bem característicos e confirmados do TDAH. Ainda tenho jeito? Primeiro, Mônica, vamos mudar essa fala de ainda tenho jeito. Por quê? Vocês não precisam ser consertados. Vocês não são defeituosos, vocês não são quebrados para que se dê um jeito em vocês. O TDAH é um transtorno neuroquímico, é um transtorno onde falta uma substância química no cérebro de vocês, no córtex pré-frontal, onde estão as funções executivas, e isso causa sim, um impacto grande na vida de vocês, mas vocês precisam, primeiramente, quando vocês têm um diagnóstico do TDAH, aceitar o TDAH. Porque vocês não são errados, vocês não são tortos, vocês não são quebrados e muito menos defeituosos. Vocês têm um cérebro que pensa diferente. Vocês têm uma maneira de processar as informações de uma forma diferente. Mas abracem o TDAH de vocês, vivam o TDAH de vocês, aceitem com todo amor, com toda compaixão, como vocês são. As peculiaridades, as características que vocês têm são únicas de vocês, mas vocês não são errados, vocês não são tortos. Vocês precisam sim entender o que é o transtorno, aceitar o transtorno e entender como é o seu TDAH, e a partir daí vocês vão desenvolver estratégias e soluções que se adaptem à vida de vocês. E assim vocês vão viver a essência de vocês, como vocês são internamente, com todo o brilho, com toda a luz que vocês carregam e não percebem que tem. Ok? Então vamos voltar aqui para a live, porque senão daqui a pouco eu choro. Então, o TDAH piora a ansiedade. Então, eu vou dizer aqui que as pessoas com diagnóstico de TDAH e transtorno de ansiedade tendem a ter sintomas de ansiedade mais graves do que aqueles que não têm TDAH. Mas mesmo adultos com TDAH que não atendem aos critérios diagnósticos de ansiedade podem sim apresentar uma ansiedade ocasional e situacional em suas vidas diárias, exatamente por causa do TDAH. Por quê? Porque o TDAH causa o que a gente chama de a cegueira do tempo. Vocês não têm a percepção da passagem do tempo, isso é um fator complicado para vocês, porque o quê? Se vocês não sabem lidar com a passagem do tempo, vocês não aprendem a gerenciar o tempo. E uma vez que vocês não aprendem a gerenciar o tempo, vocês vão se sobrecarregando nas tarefas, vocês vão se enrolando em prazos, em compromissos, porque vocês não percebem a passagem do tempo. A memória de trabalho, que é fraca, né? Muitas vezes vocês têm o esquecimento muito presente na vida de vocês, e isso, claro, traz complicações para a vida diária. E as emoções exageradas, né? Vocês são extremamente emotivos, vocês são muito intensos nas emoções, entre outros sintomas que produzem ansiedade. E em um estudo sobre adultos com TDAH, os pesquisadores observaram que os problemas decorrentes do TDAH, como atrasos, procrastinação e a perspectiva de que exista o estigma social, daí até a Mônica colocou assim, será que eu tenho jeito? Né? Por quê? Porque esse estigma existe, né? A pessoa
muitas vezes, né, não são poucas as pessoas que acham que o TDAH é uma coisa que não existe, que não é real, que é uma fantasia, que é uma coisa fabricada pela indústria farmacêutica para vender um remédio para as crianças inquietas, que o TDAH só acontece porque a criança não foi bem educada, não teve firmeza, não teve educação. Então, esse estigma social existe ainda hoje. E isso gera ansiedade, claro, porque a pessoa, ela deseja estar dentro da normalidade, como se vocês fossem anormais, defeituosos, e vocês querem se enquadrar nesse esquema que a sociedade, a própria sociedade impõe, e isso tudo gera ansiedade. Então, todos esses pesquisadores que fizeram os testes com as pessoas com TDAH, todos levaram os participantes a sentirem ansiedade em muitos pontos de suas vidas. E uma vez que ficaram ansiosos, os sintomas do TDAH pioraram. Então eu lembro que eu já li em algum livro que eu li, acho que foi do Hallowell, a importância de gerenciar a ansiedade é exatamente isso, porque você fica criando um círculo vicioso na realidade. Quanto mais vocês aprendem a administrar, a gerenciar os sintomas do TDAH, a ansiedade diminui. Porque vocês aprendem a gerenciar o tempo, vocês aprendem a se organizarem, a se planejarem, a controlar as suas emoções, a tomarem as decisões. Então, quando vocês controlam os sintomas de vocês, porque vocês já aprenderam a controlar, essa ansiedade, ela não floresce com tamanha intensidade. E uma vez também que você aprenda a administrar a sua ansiedade, os sintomas do TDAH igualmente não ficam exacerbados. Então, a necessidade de vocês entenderem o déficit de atenção de vocês, de vocês mapearem a ansiedade de vocês e aprenderem a controlar. Por que a terapia cognitiva comportamental ela é a mais indicada para o déficit de atenção? E eu sou apaixonada. Gente, eu ainda vou fazer psicologia e eu ainda vou poder realmente ajudar muitos de vocês. Porque o fundamento da TCC é o quê? O pensamento. Tudo começa na sua mente. Tudo é o pensamento. Esse pensamento, ele gera um sentimento, uma emoção, e esse sentimento e essa emoção são traduzidos em ações. Então, quando vocês passam a vigiar os pensamentos de vocês, passam a entender que tudo começa no pensamento, da mesma forma, é gerado um sentimento, uma emoção positiva, e as suas ações serão congruentes com tudo isso, sentimento e mente. Então vocês vão aprender a ter ações positivas e vocês vão aprender a controlar essa ansiedade. Por isso que o TCC é o mais indicado, porque vocês, muitas vezes, o psicólogo passa técnicas também para que vocês aprendam a gerenciar e a controlar a ansiedade. Aí, Eda, já desejei ser muda. Eu roí até as unhas dos meus filhos, bebês, porque tinha medo de cortar com tesoura. Mas, Eda, daqui para frente, né, eu acho que é como a Mônica falou, né? Cíntia, eu ainda tenho jeito, com 50 anos, meus amores, enquanto nós estivermos vivos, enquanto vocês estiverem vivos, tudo a gente pode mudar. A mudança começa a partir do momento que a gente aceita que precisa mudar, porque é exatamente a autorresponsabilidade. Ninguém muda ninguém. Ninguém tem o poder de mudar ninguém, mas nós podemos imprimir a mudança que
que nós desejamos adotar para as nossas vidas. Para que, se vocês querem aprender a gerenciar os sintomas de vocês, vocês sabem que vocês precisam mudar. Mudar os hábitos, mudar os comportamentos, mudar os pensamentos, a maneira como vocês lidam com as emoções. Isso ninguém tem poder de fazer por vocês, a não ser cada um de vocês que está aqui. E mudar, eu sempre escrevo isso para vocês, mudar é difícil, mudar não é fácil. Mudar exige sacrifício, mudar exige empenho, mudar exige tomar isso como prioridade na sua vida, mas não é mudar de uma vez só, que é uma tendência de vocês. Vocês acreditam que uma vez vocês têm o diagnóstico de TDAH, vocês vão mudar tudo de uma tacada só. Essa é a pior maneira que vocês podem adotar para a vida de vocês. A maneira amigável para um cérebro com TDAH é vocês pegarem uma coisa. Então é como, eu não sei quem escreveu, falou assim, eu vivo esquecendo as minhas coisas. Tá bom, é a questão, isso é um sintoma do TDAH, é o esquecimento, é a memória. Então é pensar, eu vou atuar nesse problema. Eu tenho sérios problemas com esse sintoma, que é a falta de memória, que traz como resultado eu esquecer as coisas, esquecer prazos, esquecer os meus objetos, esquecer os meus compromissos, não importa. Ataque somente esse sintoma. Trabalhe arduamente esse sintoma. E uma vez que você implementar um novo hábito, isso vai estar no automático e você vai deixar de esquecer. Por quê? Porque você criou uma estratégia para lidar com a sua memória, que realmente não é 100%. E não tem problema, mas você criou uma estratégia, ok? Ana Paula, por onde começar quando todas as áreas da vida estão bagunçadas? Isso dá ansiedade e paralisa. Então, Ana, foi o que eu acabei de falar. Comece por aquilo que... Comece pequeno. Não queira, são todas as áreas da sua vida, tudo bem. Mas o que você pode fazer hoje que vai te trazer um grande benefício? E veja progresso não como uma coisa grande, não como uma coisa espetacular, mas o mínimo que você fizer, meu amor, o mínimo que você trilhar, o primeiro passo que você der, esse vai ser o seu maior benefício. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela paralisa. E uma vez que você dá o primeiro passo, você veja o mínimo resultado, o mínimo que seja, isso se chama progresso. Você está avançando no objetivo maior. Não queira, em hipótese alguma, achar que você vai colocar a sua vida nos eixos de uma vez só, num curto espaço de tempo. Não, é um processo, é um aprendizado e demanda tempo, demanda esforço, mas comece pequeno. Pegue uma coisa, mas comece e vá até o fim. Tá bom, Ana? Quem entrou aqui foi o Oscar. Mudar é processual, exatamente. Só tenho vontade de ficar deitada e parada. Não, vamos levantar, gente. O Oscar colocou aqui, ruim quando a pessoa que está com você em um relacionamento faz chacota por conta da falta de memória. É complicado. Oscar, seja bem-vindo, meu querido. Eu acho que é a sua primeira live aqui que você está assistindo, então seja muito bem-vindo. E é complicado, Oscar. Daí a importância de... Eu sei que muitas vezes vocês têm dificuldades em ter uma comunicação assertiva, né? Que significa vocês colocarem limites naquilo que está desagradando vocês. Mas isso também é um aprendizado, é uma habilidade que a gente desenvolve, que é a comunicação. Mas é necessário esclarecer, é necessário você ter uma fala assertiva
principalmente com com as pessoas que convivem com vocês e que riem de vocês, fazem chacota, fazem deboche, são irônicos, e fazem troça, né? Exatamente de algo que para você é uma coisa que te dói. Então fale que te dói, fale que você não quer ser tratado dessa maneira, fale sim que você esquece, mas que ela te ajude, então, realmente, a você driblar a esse sintoma que é a falta de memória. A acumulação é sintoma de TDAH? Não é um sintoma de TDAH, tá, Renata? O transtorno de acumulação é outro transtorno, é um transtorno, também eu lido com clientes com transtorno de acumulação, mas é um transtorno mental. O déficit de atenção não é um transtorno, não é uma doença mental, é um transtorno neuroquímico. Mas existe uma tendência das pessoas com TDAH a terem dificuldade em se desfazerem das coisas, em se organizarem também. Por quê? Porque envolve tomada de decisão. E muitas vezes ela não consegue tomar a decisão do que deve ficar e do que deve partir. Ela não consegue decidir. E nessa dificuldade em decidir o que fica e o que sai, ela mantém. Ela vai acumulando porque ela não sabe tomar uma decisão. Mas não é um sintoma do TDAH, ok? Então vamos lá, meus amores. Vou falar aqui agora de outros sintomas de TDAH que exacerbam a ansiedade. Dentre eles, tem a inconsistência consistente. Isso é um padrão de vocês. A maioria de vocês são inconsistentes consistentemente. E a incerteza inerente sobre como um evento ou uma tarefa vai se desenrolar está no cerne da ansiedade. E compreender a inconsistência consistente é um elemento comum da vida, né, com TDAH, é a chave para entender a ansiedade persistente de viver com TDAH. Então, essa inconsistência consistente descreve o quê? É a desconfiança e a incerteza em você mesmo, que se acumulam depois de anos experimentando os sintomas do TDAH, como a desatenção, a sobrecarga, os lapsos de memória que existem e muito mais. Essa inconsistência consistente é saber, por exemplo, que uma tarefa precisa ser realizada, mas você duvidar da capacidade de realizá-la. Outro sintoma do TDAH que colabora para exacerbar a ansiedade é o TDAH como um problema de desempenho, né? De vocês não conseguirem entrar em ação. Então, as pessoas com TDAH, vocês sabem muito bem o que vocês precisam fazer. Mas vocês têm a dificuldade com relação à implementação, é o como. Na realidade, é o como. É uma tensão, esse como, né? Como é que eu vou implementar? Como é que eu vou fazer? E isso é uma tensão que gera ansiedade. E isso é uma grande parte do que torna o TDAH enlouquecedor, principalmente na idade adulta. E as barreiras à implementação incluem o quê? Quais são as barreiras que geralmente estão na vida de vocês e que vocês acabam tendo dificuldade em implementar? É a dificuldade na autorregulação, em se autorregular. Vocês têm a frase assim: eu sei que posso fazer isso, mas eu não tenho certeza se eu consigo resistir à distração ou ao foco. O otimismo imprudente que muitas vezes vocês adotam, também conhecido como pensamentos positivos distorcidos. Vocês falam assim: ah, não, eu trabalho melhor no último minuto, sob pressão, então eu trabalho muito melhor. Tudo isso são barreiras
e que realmente atrapalham muito a vida de vocês. O perfeccionismo. Então, vocês muitas vezes, o perfeccionismo é como se ele tomasse a dianteira de vocês. Então, vocês falam assim: eu tenho que estar com disposição, ou então ter energia suficiente para fazer alguma coisa. Então, esses padrões improváveis, né, eles são de longe o pensamento automático distorcido mais comum em adultos com TDAH. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Não, o último também se trata da desregulação emocional. O que é a desregulação emocional? Embora a desregulação emocional ela não esteja incluída no DSM na 5ª edição, a intensidade emocional, lembra que eu falei que vocês são muito intensos nas emoções? Essa intensidade emocional é uma característica central do TDAH. Então, parte do gerenciamento da ansiedade é ser capaz de mudar e controlar os estados emocionais para que prontamente a pessoa possa se engajar em uma tarefa. Então, uma vez que ela deixa de controlar o desconforto de forma eficaz, ela pode levar à evitação e à procrastinação, o que agrava e é exacerbado pela ansiedade. Entenderam? Então, assim, se vocês não conseguem controlar o desconforto de forma eficaz, se vocês não conseguem lidar com essa emoção, porque a procrastinação é uma resposta emocional a algo que é desconfortável, que é desprazeroso, que vocês não querem enfrentar, aí vocês procrastinam. Então, se vocês não conseguem gerenciar essa emoção, controlar esse desconforto, vocês adotam o padrão de comportamento da evitação e da procrastinação. E claro que isso agrava um padrão de ansiedade. Eu vou passar depois agora como tratar o TDAH e a ansiedade. Vou beber um golinho d'água, vou ler aqui o que vocês estão escrevendo. A estética Soraya Toledo, ela pediu para eu falar sobre inconsistência consistente. Então, assim, geralmente, Soraya, as pessoas com TDAH, elas são muito inconsistentes. Inconsistentes consistentemente. Então, o que eu escrevi aqui? Que a incerteza sobre como um evento ou uma tarefa vai se desenrolar está no cerne da ansiedade. Então, uma vez que você compreenda essa inconsistência consistente, que é um elemento comum da vida com TDAH, é a chave para você entender a ansiedade persistente de viver com TDAH. Porque, assim, na realidade, vocês acabam desconfiando de que vocês são incapazes de realizar determinada tarefa. Então, uma vez que vocês duvidam da capacidade de realizar, vocês se tornam inconsistentes. E isso gera ansiedade, entendeu? Então, isso é uma característica muito presente na vida de uma pessoa com TDAH, essa inconsistência consistente. Eu acho que ficou claro, não? Deixa eu ver aqui. Juliana, concordo, Danilo, gosto da minha jornada, tenho muita dificuldade em começar as coisas mesmo. Isso aí, Juju. Sinceramente, preferia não ter. Não fala assim, Betucão, não fala que você não gostaria de ter TDAH. Eu sei que é difícil, porque a cobrança é muito grande, mas aceite. Aceite que você tem os seus talentos, coisas que muitas pessoas não têm. É porque vocês têm a tendência também de focar apenas nos defeitos, nos insucessos, nas coisas que vocês ainda, coloque sempre o ainda, não conseguem realizar.
ok? A Ieda, perfeccionista, acabou comigo. A Luísa, eu mesma dizendo para mim que me concentro melhor fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Intensidade e sensibilidade, exatamente. A Juju respondeu aqui a Soraya, ou seja, constantemente inconsistente. Então, assim, por isso que vocês não podem, né? Por isso que não devem abraçar tudo ao mesmo tempo, porque como vocês têm essa dificuldade em se tornarem constantes nas coisas, não adianta criar meta surreal para lá de realista, porque realmente a inconsistência consistente vai estar presente na vida de vocês. Então eu sempre dou um exemplo assim, a pessoa, ai, poxa, eu quero me exercitar, né? Quero ter uma vida mais saudável, vou passar realmente a me exercitar, ir para a academia. Digamos que não existe pandemia, né? Vou para a academia todo dia, vou correr na praia todo dia. Aí a pessoa estipula uma meta, né? Vocês, vou correr todo dia, vou caminhar todo dia, 40 minutos, no calçadão, no parque, dando a volta na praça, 5 vezes por semana. Gente, você acabou de começar. Aí você você nunca começou, nunca se exercitou, não gosta muito, não é muito fã de exercício, mas você quer ter uma vida saudável, o que é um objetivo maravilhoso, porque vocês precisam se exercitar, o cérebro de vocês precisa de exercício, mas você estipula uma meta irrealista, que não é realista. E como não é realista e você não tem a constância ainda, você não adianta querer estipular uma coisa que você não vai conseguir executar de uma forma consistente. Então, qual é a dica? Tá bom, eu vou começar a me exercitar. Faça o mínimo. Gente, sempre comece pequeno. Comece pequeno. É a dica mágica, é começar pequeno. Ah, eu quero organizar o meu armário. Aí lá vai, você tira tudo de dentro do armário, joga igual uma louca em cima da cama, porque você cismou que você vai organizar o armário em um dia, num sábado. Não vai, porque você vai se cansar, você não vai conseguir focar por longas horas. É um trabalho chato, envolve muitas etapas, muitos passos. Aí o que você faz? Você desiste. Aí você pega toda aquela roupa que você jogou em cima da cama, que está toda emarfanhada, aí você soca dentro do armário, aí você desiste de organizar. Então, qual é a dica? Comece pequeno, pega uma gaveta. No sábado, lindo, maravilhoso, a minha meta é fazer esta gavetinha aqui. Aí você vai pegar essa gavetinha, você vai organizar essa gavetinha do início ao fim. Você não vai pegar mais nada além desta linda gaveta que você disse que iria organizar. Uma vez que você conclua esta gaveta, aí sim você pode passar para outra coisa. Isso, gente, é em tudo. Isso é um exercício, vai fazer com que você desenvolva um hábito e você se torne constante, ok? Então, é uma coisa simples, mas precisa entender que querer fazer tudo de uma atacada só, mudar de uma atacada só, não adianta para vocês, ok? Então, voltando à live, como tratar o TDAH e a ansiedade. Vamos lá. Tanto o TDAH como a ansiedade são tratados por meio de medicamentos e ou terapia. Então, assim, a gente já sabe, eu já falei para vocês que o tratamento do TDAH é um tratamento multimodal. São vários profissionais que trabalham com vocês. Primeiro, o médico, que vai fazer o diagnóstico, seja o psiquiatra, seja o neurologista, seja um pediatra, ele vai fazer o diagnóstico e ele vai prescrever o medicamento para o TDAH.
Como geralmente vocês têm como comorbidade principal a ansiedade, aí vocês vão aprender a gerenciar as emoções e vocês vão fazer a terapia cognitiva comportamental. Sendo que o remédio, ele não desenvolve as habilidades das quais vocês sofrem. Organização, gerenciamento de tempo, planejamento, tomada de decisões, tudo isso vocês precisam aprender. Aí essa é a minha parte, é o meu trabalho como mentora de pessoas com TDAH que ajudam vocês a se organizarem. E vou até aproveitar aqui, gente, estava conversando hoje com a Juliana, eu vou fazer uma mentoria em grupo, né? Eu realmente já tinha isso em mente. Eu vou fazer uma mentoria em grupo, que eu acho que vai ser uma coisa muito legal, trabalhar em grupo com vocês. E eu ainda não tenho nada pronto, assim, é uma coisa que realmente, uma vez que eu tenha uma turma, pelo menos um mínimo de pessoas para trabalhar com, aí sim, a Juliana vai trabalhar, vai fazer a página, tudo, valores, qual vai ser a proposta da mentoria, mas eu já peço de antemão, quem tiver interesse em participar desta mentoria comigo, em grupo, por favor, manda um direct para mim, tá bom? De preferência com o telefone, porque aí eu vou ver como é que eu vou entrar em contato com vocês. Eu estou falando isso aqui em primeira mão de vocês, me deu vontade já há muito tempo, eu estou reforçando esse desejo que eu tenho de trabalhar com vocês. Quanto mais pessoas eu puder ajudar para que vocês se desenvolvam cada vez mais, eu vou ficar mais feliz. Então, essa vai ser a minha primeira turma, minha primeira mentoria em grupo. Então, quem quiser, manda um direct para mim e bota o telefone, ok? Fico muito feliz. Quem quiser fazer parte, não importa se vão ser 5 pessoas, 6 pessoas, não vou fazer uma turma, lógico, com 100 pessoas, porque é complicado, mas pelo menos 10 pessoas vai ser um número legal para se trabalhar. Então, quem quiser, manda o direct, tá bom? E aí depois a gente vai desenvolver isso e eu vou dar mais informações a respeito. Então, como tratar o TDAH e a ansiedade? Então, eu acabei de falar que o TDAH é um tratamento multimodal, assim como a ansiedade, ambos são tratados com medicamento e terapia, e mais geralmente um trabalho de coaching, realmente voltado para o TDAH, onde vocês vão aprender essas habilidades que são o calcanhar de Aquiles de vocês. E, na verdade, o tratamento, frequentemente o tratamento que se concentra em uma condição, na verdade, melhora os sintomas em ambas as condições. Embora muitas vezes isso também dependa do indivíduo. Então, ainda assim, os médicos, eles sempre tentam tratar primeiro a condição mais grave. Então, os medicamentos estimulantes usados para tratar o TDAH geralmente não pioram os sintomas de ansiedade. E os não estimulantes, que são considerados tratamentos farmacológicos de segunda linha para as comorbidades do TDAH e ansiedade. Uma combinação de medicamento e terapia, no entanto, foi considerada muito mais benéfica para indivíduos com TDAH e ansiedade. Os sentimentos gerais de ansiedade, eles também podem ser reprimidos por meio de mecanismos de enfrentamento saudáveis. Então, assim, lógico que a ansiedade, ela também tem graus e graus. Tem pessoas que têm o TDAH, têm ansiedade, mas já conseguem, ela criou mecanismos, ela desenvolveu mecanismos, estratégias para lidar com a ansiedade. Então, vou dar um exemplo do meu marido. O Pedro, ele tem TDAH, ele é ansioso e ele morre de medo de chegar atrasado nos compromissos dele. Mas, assim, a própria profissão dele contribuiu para que ele aprendesse a gerenciar a ansiedade dele e ter também mais disciplina com o horário. Ele era piloto na Gol. Então, como comandante, ele não poderia chegar atrasado em nenhum voo, claro. Então, qual foi o mecanismo
de enfrentamento que ele adotou para aprender a lidar com a ansiedade dele. Porque como ele diz que ele é lento para realizar as coisas que ele precisa, se organizar, organizar a mala, organizar as coisas que ele precisa fazer tudo com antecedência. Se ele não fizer as coisas com antecedência, ele se atrapalha, ele esquece das coisas que precisa fazer e isso vai prejudicá-lo. Então, o comportamento que ele adotou para lidar com a ansiedade dele, em não chegar atrasado, é fazer as coisas com antecedência. Então, ele não deixa para fazer nada em cima da hora, ele chega mais cedo nos compromissos com um bom tempo de espera, mas ele prefere ficar esperando a sair em cima da hora e gerar essa ansiedade de que possivelmente ele vai chegar atrasado. Então é exatamente isso que eu acabei de falar. Você desenvolve mecanismos de enfrentamento, você aprende a criar realmente mecanismos para lidar com a ansiedade. A Mônica, vou procurar o psiquiatra amanhã então, chocada como você me descrevendo, mas tem solução. Mônica, tem solução sim, meu amor, tem sim. Então, vamos lá. Eu quero falar agora, gente, sobre o TDAH e a ansiedade durante a Covid-19, que foi também o que eu comecei a falar no início da live, que lógico que vivendo essa pandemia, né, as incertezas nas quais nós estamos vivendo, estou arrumando meu cabelo, as incertezas pelas quais nós estamos passando, isso gera ansiedade, gente, claro, gera em mim, mas gera muito mais em vocês. Então, com as mentes com TDAH, experimentando tanta sobrecarga, e tantos novos fatores estressores, como trabalhar remotamente de casa, assumir o papel de professor, quantos pais, quantos de vocês estão ajudando os filhos no trabalho online, na escola online, navegar por rotinas desorientadas, porque todos nós tivemos que adotar novas rotinas, todos nós tivemos que aprender a conviver. Todos nós estamos confinados dentro de casa com os nossos filhos, com o marido, com avós e fomos constrangidos a compartilhar o nosso espaço. Então, tratar problemas de saúde, tudo isso são fatores estressantes, são fatores que têm um peso muito grande, porque a gente tem que saber, caramba, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou trabalhar remotamente, nunca trabalhei remotamente, nunca assisti uma aula. Como é que eu vou fazer? Então, tudo isso, lógico, claro, vai aumentar o nível de ansiedade de todos vocês. Então, é importante mais do que nunca desenvolver habilidades para gerenciar com eficácia a ansiedade e alcançar, assim, a resiliência. Isso é muito importante. Então, é importante sim que você aprenda a regular as suas emoções, os seus comportamentos e desenvolver uma mentalidade, é blindar a sua mente na realidade. Né? Quando a gente fala de resiliência, é exatamente você não se abater perante esses acontecimentos, não deixar que tenha uma proporção tão grande na vida de vocês e saber que há a possibilidade de contornar tudo isso. Então, para administrar a ansiedade com eficácia, não existe mágica, claro, né? Envolve mudança de hábitos, de comportamentos, de pensamentos, mas o que vocês vão usar? Vocês vão usar principalmente os seus sentimentos e comportamentos que vocês têm, é a situação atual, como informação. Então, ansiedade ou outro sentimento perturbador, ele pode sinalizar a pergunta. Eu quero que vocês anotem isso.
Vou dar aqui 2 minutos, que eu vou dar uma pausa aqui para minha voz. 1 minuto, tá, gente? Para vocês pegarem um papel e caneta, quem ainda não pegou. Pegaram o papel e caneta? Isso é um exercício, voltando a falar. É importante que vocês regulem as emoções, os comportamentos e adotem uma nova mentalidade. Então, para começar, vocês vão usar os sentimentos e comportamentos como informação. O que significa isso? Vocês vão escrever o seguinte: o que esse desconforto está me dizendo? Então, o que esse desconforto está me dizendo? E as perguntas que vão acompanhar essa pergunta mestre, digamos, vai ser: o que eu estou sentindo? A pergunta número 1. Pergunta número 2. Qual é o problema? Qual é o problema? Pergunta número 3. Qual foi o gatilho? Pergunta número 4. O problema é realmente um problema? Em caso afirmativo, como ele pode ser gerenciado? Quinta pergunta. Qual é o resultado melhor, pior e mais provável do problema? Repetindo. Qual é o resultado melhor, pior e mais provável do problema? Vou repetir as perguntas. O que eu estou sentindo? Qual é o problema? Qual foi o gatilho? 4. O problema é realmente um problema? Em caso afirmativo, como pode ser gerenciado? 5. Qual é o resultado melhor, pior e mais provável do problema? Então, eu quero que vocês prossigam com esse exercício para esclarecer estas questões escrevendo. É fundamental que vocês escrevam. Eu sei que vocês podem fazer anotações no smartphone, podem fazer no computador. É muito bom, é muito prático. Mas o ato de escrever, meus amores, é terapêutico. O cérebro, ele acolhe muito mais o papel e caneta do que digitar. Isso é um fato. Isso é comprovado cientificamente, que o cérebro de vocês se engajam muito mais quando vocês adotam o ato mecânico de escrever no papel. Então, não é no smartphone, é literalmente escrever e responder essas perguntas no papel. É mais terapêutico e envolvente o uso de caneta e papel para escrever fatores de estresse e preocupações. De qualquer forma, tirar o problema da sua cabeça e vê-lo tomar forma como texto vai ajudar você a ver com mais clareza o que está sob o seu controle e o que não está. O exercício, ele também tem uma finalidade de exposição, é ficar cara a cara com o problema. Então, tudo isso são recursos para que vocês vejam, para que vocês se percebam, juntando todas essas perguntas, o que está levando vocês a adotarem um padrão ansioso. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um exercício em ação. Suponha que você esteja se automedicando, usando álcool, bebendo ou comendo compulsivamente durante a quarentena. Então, como você pode controlar esses impulsos? Pergunte: o que estou sentindo? Qual é a vantagem desse comportamento? O que eu estou ganhando com isso?
Esses comportamentos, quando vocês adotam um comportamento impulsivo para aplacar a ansiedade, e muitas pessoas desenvolvem transtornos alimentares por causa da ansiedade e acabam comendo compulsivamente, acabam bebendo compulsivamente, adotam realmente padrões de comportamento que não são benéficos, isso está linkado com a ansiedade. Esses comportamentos geralmente estão sim associados à redução da ansiedade. É como se fosse uma maneira de vocês entrarem, entorpecerem o estresse ou a sensação de controle. Então, quando vocês rotulam o sentimento, seja é a ansiedade, é a opressão, é a falta de controle, que vocês não estão, a sensação que vocês não estão tendo controle das situações ou das coisas, é também reconhecer, é uma forma de reconhecer a situação. E, por sua vez, a partir do momento que vocês reconhecem essa ação, uma vez que vocês reconhecem a situação, essa ação acalma vocês. Então, o ato de escrever, gente, isso que eu acabei de passar para vocês, essas perguntas, é tudo um exercício para aplacar a ansiedade. Então, não deixem de fazer. É ter realmente esse caderno de anotações e fazerem esses exercícios toda vez que vocês sentirem que a ansiedade está vindo à tona, ok? Então, identifique os gatilhos ou os problemas que deram origem ao comportamento de compulsão alimentar ou automedicação. Isso vai variar de acordo com o indivíduo, claro. Mas os mais comuns são tédio, solidão, preocupação com o cumprimento de obrigações, inquietação ou tensão em casa, estresse relacionado ao trabalho e até mesmo as notícias que estão sendo veiculadas na televisão. Tudo isso, né? A gente ficar o tempo todo sendo bombardeado por notícias ruins, não que a gente precise, vocês precisam ou devam estar alheios às informações sobre a pandemia. Vocês precisam sim, mas não focar grandes períodos de tempo vendo esse tipo de notícia. Agora, eu dei o exemplo exatamente de uma pessoa que adota um comportamento para lidar com a ansiedade, se automedicando através do álcool ou da compulsão alimentar. Pense bem sobre esses gatilhos e problemas. Os problemas listados são realmente problemas? Talvez você tenha se dado um prazo irreal para cumprir a obrigação que está te estressando. Quais são os melhores e piores cenários? E o que é mais provável de acontecer? Pensar nisso pode ajudar você a pensar mais nas probabilidades do que nas possibilidades. E o problema pode não ser um problema, afinal. Uma vez que isso está dito, a automedicação com álcool e a compulsão alimentar são problemas que precisam ser resolvidos. Uma maneira de lidar com ambos é por meio do controle de estímulos, removendo as tentações da casa e procurando comportamentos substitutos. Então, lógico, se você tem a tendência para ir para o álcool para se automedicar, então você vai eliminar os estímulos, o que você realmente contribui, é literalmente a jogar fora. Se você tem a tendência à compulsão alimentar, lógico que você não vai parar de comer, mas você pode ter como suporte, no momento que você for fazer compras, pegar uma pessoa e fazer uma lista de compras saudáveis, substituindo todos os alimentos que não te fazem bem e que te levam à compulsão alimentar, para que você faça uma lista saudável de alimentos. E quando eu digo assim, procurar comportamentos substitutos,
eu tenho um livro que fala exatamente de mudanças, né, que é Change, eu não me lembro se é Change is Good, que fala todas as fases de mudança. Isso são técnicas psicológicas, tá, gente? Uma das maneiras realmente da gente mudar um comportamento negativo, eliminar um hábito negativo, é você mudar para um comportamento positivo. E não existe nada mais positivo, isso está na primeira lista, é se exercitar. Gente, o exercício, ele é fundamental para vocês na vida de uma pessoa com TDAH, porque ele não só minimiza os sintomas do TDAH, mas também a ansiedade, porque são os hormônios do bem-estar. Então, vocês serão inundados pelo hormônio do bem-estar. Beber água. Então, procurando comportamentos substitutos, como trocar por alimentos saudáveis, ou substituir o álcool por outro líquido ou estímulo, como chá ou ouvir música mais calma. Obviamente que essas ou quaisquer outras questões, se elas realmente parecerem totalmente fora de controle, vocês não estiverem conseguindo lidar sozinhos com elas, é importante que vocês busquem a ajuda de um profissional qualificado e que possam atender vocês tanto na questão do TDAH quanto a ansiedade, ok? Agora eu vou listar para vocês outros mecanismos de enfrentamento do TDAH e ansiedade para os dias atuais. O que são os dias atuais? É exatamente esse cenário que nós estamos vivendo da pandemia. Passou-se um ano e nós continuamos vivenciando a pandemia. Então, o número 1 é estruturar o seu tempo. Tenho preguiça de exercícios, mas tento. Esse é o betucão. Faço alongamento, estou caminhando às vezes, step, mas é uma luta para me animar a fazer. Betucão, qual é o seu nome? Rose. É Rose? Não é Rose. Qual é o... Meu Deus, como é que se diz? O que você gosta de fazer para se movimentar? Pense o que você poderia fazer, o que você poderia adotar. Já que você não é muito fã de exercício, com certeza não é fã de academia, de musculação, mas o que você gosta em termos de movimento? O que você gosta de fazer que você pode transformar isso? Se mexer é mais importante. Pensa nisso. Então, dicas para enfrentar o TDAH e a ansiedade. Estruturar. Rose, ouvi de fundo. Foi a Juliana, Rose. Então, estruturar o seu tempo não estruturado. Não há maneira nenhuma realmente de você fazer isso, de contornar isso. É criar rotina. Isso para vocês é fundamental, gente, fundamental. Eu bato nessa tecla com vocês, que é criar uma rotina. Especialmente uma que seja altamente visível para vocês. Então você vai poder utilizar um planner, listando todos os seus compromissos. Você pode botar um calendário na parede, você pode botar esse planner na parede, ou um planner digital que pode ficar aberto no seu computador ou no seu tablet, mas a sua rotina, ela precisa estar visível para você, para que você possa realmente ter um controle e ver tudo aquilo que você precisa fazer. Então pense nos planners. Quem tiver interesse no planner da Tamara, minha filha, minha TDAHzinha querida, que criou um planner para pessoas com TDAH, depois vocês vão no link dela, que é Tata Bittar, e vocês vejam o planner dela se atende a vocês. Então pense no planner como máquinas do tempo que permitem você olhar as horas, os dias, as semanas no futuro.
preparando vocês para o que vocês planejam fazer. Então, vocês precisam ter uma agenda ou um planner, é criar uma estrutura, é criar uma rotina. Então, as pausas, elas precisam também ser trabalhadas em qualquer programação que vocês fizerem. Então, criar rotina não é emendar de 7 às 8 vou fazer tal coisa, de 8 às 9 tal coisa, de 9 às 10 tal coisa, de 10 às 11 tal coisa. Não. Vocês precisam colocar pausas. Isso é fundamental para vocês. Dica número 2, exercício e movimento. São coisas distintas, tá? Então, na realidade, nós subestimamos a perda do movimento furtivo. O que é esse movimento furtivo? Que a gente nem percebia que fazia ao longo da nossa jornada de trabalho tradicional. Por exemplo, quando a gente anda pelos corredores da empresa que a gente trabalha, da faculdade que a gente frequenta, da escola que a gente frequenta, do estacionamento, né, do trajeto da porta de casa até o estacionamento, da porta de casa para pegar o ônibus, da porta de casa para pegar o metrô. Tudo isso, todo esse movimento, nós subestimamos a importância dele. E por mais básico que pareça, esse movimento tão simples e rotineiro, ele ajuda e muito. E isso se torna especialmente verdadeiro quando estamos confinados e trabalhando em casa. Então, o movimento ele pode ser a sua própria forma de meditação, permitindo que nós nos retiremos do trabalho ou de casa e nos reiniciemos. Então, eu estou ficando sem voz. Esse movimento, trabalhando remotamente, por que a pausa é importante? É literalmente você dar uma pausa e levantar da cadeira, você se alongar, você jogar os braços para trás, jogar o braço para o lado, jogar o braço para o outro, joga a coluna para frente, abaixa o pescoço, se alonga, se movimenta de alguma forma. Vai ao banheiro, volta, dá uma volta na sua casa, se sua casa for grande, mas se movimente. Esse movimento, que não é um exercício propriamente, ele faz muita diferença, ele funciona como uma meditação para o seu cérebro. Então, se exercite e também se movimente. Não é ficar plantada horas sentada na cadeira hiperfocada no computador. Precisa dar as pausas, ok? 3. Mantenha hábitos saudáveis. É fato que na atual situação, muitas pessoas com TDAH ou não estão experimentando um estresse crônico e sentimentos de sobrecarga e opressão sem que exista algum fator estressor em particular. Então, uma vez que vocês se exercitarem regularmente... Gente, sabe o que eu comprei para mim? Eu comprei uma bike de spinning, que eu sempre fiz spinning, eu amo bicicleta. E foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, foi comprar a minha bike de spinning. Eu faço todo dia? Não, eu estou fazendo um dia sim, um dia não, ou às vezes quando eu sei que eu não vou fazer um dia sim, um dia não, eu faço 2 dias seguidos. Mas, gente, não tem coisa melhor. Quando eu me sinto estressada, eu subir na minha bicicleta e fazer, boto meu fone de ouvido, boto as minhas músicas e vou pedalar. Eu estou fazendo agora 50 minutos. Gente, é muito bom. Então, se exercitem de alguma forma, busquem realmente algo que seja prazeroso para vocês. É dançar, é pular, fazer spinning, pular corda, socar num saco de boxe, não importa, mas se exercite, faça alguma coisa, é muito importante. Então, mantenha hábitos saudáveis. Se exercitar regularmente, ter boas horas de sono, tudo isso, gente, eu digo que é o tripé para a vida de uma pessoa com TDAH. Se exercitar, ter boas horas de sono, o que é muito difícil para vocês, que vocês realmente acabam não tendo uma higiene de sono adequada, e se alimentar
Não, psiquiatra não. Ele é um pediatra americano e ele tem TDAH. E ele fala que o café da manhã, a pessoa com TDAH ingerir uma boa proteína na manhã é importantíssimo. E ao longo do dia também. Então incorporem isso de vocês comerem uma boa proteína, uma proteína de qualidade. Isso faz uma grande diferença no cérebro de vocês, ok? Então, se exercitar, ter boas horas de sono e hábitos alimentares saudáveis, uma dieta com qualidade. E limitar os gatilhos da ansiedade, os gatilhos físicos, como a cafeína e o álcool, são eficazes na redução do estresse geral. Quarta dica, especifique as suas tarefas. Então, evite definir as suas tarefas de uma forma vaga. Em vez disso, quando vocês forem colocar as tarefas na agenda, no planner de vocês, preencha a agenda com tarefas específicas ou baseadas no tempo. Por exemplo, coloque assim, rever um relatório de trabalho. Você vai colocar por 15 minutos ou você vai rever 15 páginas. Verificar e-mails, outra tarefa, você vai botar, vai ser uma atividade de 5 minutos ou você vai ler 5 e-mails. Você vai especificar. Ao definir claramente as tarefas, isso vai te ajudar a combater o famoso perfeccionismo e se torna uma maneira fácil de você se envolver em uma tarefa para a qual você não está com disposição, né? Você fica, hoje não estou agora com disposição de fazer tal coisa, isso é o perfeccionismo, tá? Então, o desconforto desaparece logo após o engajamento. É literalmente começar de qualquer maneira. Aqui, vou ter que ver essa live de novo, distrair com a conversa. A Tamara, Ieda, a Tamara diz que ela não pode tomar o café. A Juliana já toma. Ela diz que ela não fica ansiosa, mas a Tamara já sente o efeito da cafeína e isso gera ansiedade nela. Então é aquilo. Cada um precisa testar, ver, fazer um mapeamento mesmo, gente. E mapear, muitas vezes, realmente exige anotar, porque você não vai lembrar das coisas que te fazem bem, das coisas que te fazem mal, sejam alimentos, sejam atividades. Então, tudo isso precisa ter, sim, um mapeamento, um caderno de anotações. 5. Organizar os seus espaços físicos. Defina onde é seu espaço para trabalhar, para o seu lazer, para dormir, de estudo e onde outras atividades serão realizadas na sua casa. Por que isso? Porque nós estamos, durante a pandemia, exercendo várias atividades num único espaço, que é a nossa casa. Então, tem muita gente que não tinha home office, tem muita gente que não pode ter home office e precisa ter uma mesa de trabalho na sala. Então, é definir esse espaço como o seu local de trabalho. Tem uma pessoa que passou a fazer yoga, passou a fazer ginástica dentro de casa através de videoaulas, através de um personal trainer que dá aula online. Então, você vai definir o espaço, organizar o seu espaço, onde é que você vai deixar o colchonete, onde é que você vai deixar o peso, onde é que você vai deixar o seu material para você se exercitar, onde é que você vai estudar, e não transformar a sua cama num espaço de trabalho e muito menos numa academia ou muito menos no espaço de estudar. É definir o seu espaço para cada tarefa, ok? Manter a medicação para o TDAH é a 6ª dica. É fundamental vocês continuarem tomando medicamento para o TDAH.
e, se for o caso, frequentar as sessões de psicoterapia. Os medicamentos, eles para o TDAH, ajudam a reduzir os sintomas do TDAH e melhoram o enfrentamento e o funcionamento, ajudando você a se sentir mais eficaz e, em geral, menos ansiosa. E o mesmo vale para a terapia, que quem não estiver mais tendo terapia presencial, tem vários terapeutas que agora estão atendendo online. Então, é não deixar de usar o medicamento e muito menos de fazer a terapia. Tâmara, observa se o café tira o teu sono. A Tamara percebe isso. A Tamara percebe isso, de que para ela é um fator complicador para a ansiedade dela. 7ª dica. Diminua o nível das suas expectativas. Então, o que significa isso, gente? Que nós não podemos esperar o mesmo desempenho no mundo Covid como antes era. A gente não pode esperar a mesma coisa, a gente adotar e estabelecer as mesmas expectativas como se nós não estivéssemos passando por uma pandemia. Então, adotar esse padrão de elevar o seu nível de expectativas é uma receita para o fracasso. É realmente uma receita em que você vai se frustrar. Em vez disso, você pode reformular as tarefas em termos mais realizáveis, factíveis e assumir uma mentalidade de suficiência. O que significa isso? É você ser bom o suficiente, ser boa o suficiente. E é melhor do que esperar ser perfeita, ser perfeito. Essa mentalidade por si só pode ajudá-la a se desvencilhar dessas grandes expectativas que você coloca e de deixá-la menos ansiosa. Provavelmente agora não é hora de você embarcar em novos projetos, em grandes empreendimentos, principalmente em coisas novas, radicalmente novas. Mas você pode aproveitar esse momento para novas oportunidades e finalizar aqueles projetos que você vem adiando há muito tempo e coloca como a falta de tempo para concluí-los. Então, em vez de você abraçar coisas novas, abraçar novos projetos, pare e termine aqueles de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, que você sequer começou ou ainda não finalizou, ok? E a última dica: não catastrofize, quer dizer, é você manter a perspectiva e praticar a gratidão. Isso é necessário para você superar tudo que você está passando agora. Gente, nós precisamos adotar, existe um exercício que se chama o Diário da Gratidão, você fazer realmente uma avaliação do seu dia, de tudo que você está tendo, de todas as oportunidades que você está tendo de crescimento, as oportunidades que, quando a gente dilata a nossa consciência e ressignifica todos os momentos pelos quais nós estamos passando, nós nos tornamos gratos. Nos tornamos gratos por estarmos mais tempo com as pessoas que a gente ama. Nós nos tornamos gratos por aprendermos maneiras das quais nós jamais pensávamos que nós poderíamos adotar. Então, tudo isso envolve gratidão. Gratidão por você se tornar uma pessoa melhor, gratidão por você estar viva, gratidão por você ter novas oportunidades. Deus está nos dando oportunidades de crescimento, oportunidades de nos tornarmos mais humanos, mais solidários, mais caridosos com as pessoas que têm muito menos chances e oportunidades que nós temos. Então,
que todos nós aqui, que vocês saibam dar um novo sentido a esse momento pelo qual nós estamos passando. E a partir desse momento em que nós nos tornarmos pessoas melhores, tudo fica mais fácil. Então, mesmo que essa pandemia tenha afetado a família, os amigos, uma maneira de modificar os pensamentos e se desligar da mentalidade inflexível. Eu deveria fazer de tal maneira. Abomine isso, deixe isso para lá. Como se as coisas devessem funcionar apenas de uma maneira. Quem disse? A gente esperava que isso fosse acontecer na nossa vida, que esse momento fosse surgir e que nós tivéssemos que transformar as nossas vidas. Ninguém esperava por isso. Então, que a gente realmente adote uma mentalidade flexível e abrace essas novas oportunidades. Que vocês enxerguem os talentos únicos que todos vocês têm e que assim vocês possam se desenvolver cada vez mais. Então, uma vez que vocês se desarmem desses pensamentos negativos, o que vai ser amanhã? E se? E se? E se? Gente, aceite. São só pensamentos negativos, mas vocês têm o poder e o controle de mudar e viver a vida que vocês desejam viver. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desta live que durou mais de 1h30. Nossa, eu falei para caramba. Mas que vocês aprendam bastante, principalmente, meus amores. Tá? Que vocês coloquem em prática. Porque não adianta vocês anotarem, não adianta vocês ouvirem se vocês não se exercitarem. Eu quero que vocês entrem em ação. Eu estou aqui ofertando tudo isso para vocês, para que vocês entrem em ação, ok? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelo tempo de vocês. Lembrando que, como eu falei no meio, vou fazer uma mentoria para vocês, uma mentoria em grupo, e quem tiver interesse em participar dessa mentoria, manda um direct para mim com o telefone, que depois vocês vão receber as informações sobre essa mentoria, sobre valores, dia, datas e tudo mais, ok? Que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham um final de semana maravilhoso, continuem se cuidando, gente, usem máscara, não se aglomerem, não visitem ninguém, continuem fazendo o que a ciência está nos pedindo, ok? Amo vocês, um beijo grande, fiquem com Deus.